Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a sentença penal e os seus requisitos, entendendo com calma o que a lei exige para que uma sentença seja considerada válida no processo penal. Vamos imaginar a seguinte situação. Um processo criminal chegou ao fim. Foram colhidas provas, ouvidas testemunhas, a acusação falou, a defesa se manifestou. E agora? Agora é o momento mais esperado do processo. É quando o juiz vai sentar, analisar tudo com atenção e entregar a resposta oficial do Estado. Essa resposta recebe o nome de sentença penal. A sentença penal é basicamente a conclusão do juiz sobre aquele caso. É ali que ele diz se o réu será condenado, absolvido ou se o processo será encerrado por algum outro motivo previsto em lei. Pense na sentença como o fechamento de um relatório importante no trabalho. Depois de analisar dados, ouvir opiniões e conferir documentos, alguém precisa decidir e registrar essa decisão de forma clara. Mas essa decisão não pode ser feita de qualquer jeito. A lei exige que a sentença penal siga uma estrutura bem definida. E aqui entra um ponto que costuma cair muito em prova. A sentença precisa ter 3 partes obrigatórias. A primeira parte é o relatório. No relatório, o juiz conta a história do processo, quem é o acusado, qual foi a acusação, o que o Ministério Público pediu, o que a defesa alegou e quais foram os principais atos do processo. É como se o juiz estivesse organizando tudo o que aconteceu até ali para que qualquer pessoa consiga entender o contexto. Já pensou ler uma decisão sem saber do que se trata o processo? Por isso o relatório é tão importante. Depois do relatório, vem a fundamentação. Aqui está o coração da sentença. É nesse momento que o juiz explica o porquê da decisão. Ele analisa as provas, avalia os depoimentos, confronta os argumentos da acusação com os da defesa e mostra como aplicou a lei ao caso concreto. No dia a dia, isso lembra muito quando alguém precisa justificar uma escolha importante. Por exemplo, ao escolher um fornecedor ou contratar um funcionário, não basta dizer "escolhi esse", é preciso explicar os motivos. No processo penal, essa explicação é obrigatória. Por fim, temos o dispositivo. Essa é a parte mais direta da sentença. É aqui que o juiz declara o resultado final, condena, absolve ou toma outra providência prevista em lei. Se for condenação, o juiz indica a pena, o regime inicial e outras consequências legais. Se for absolvição, deixa claro que o acusado não será responsabilizado. É como o momento final de uma decisão administrativa, em que alguém diz aprovado ou reprovado, sem rodeios. Essas 3 partes, relatório, fundamentação e dispositivos, são indispensáveis. Se faltar alguma delas, a sentença pode ser considerada nula, e isso é algo sério, porque significa que todo o processo pode precisar voltar para ser refeito. Percebe como a lei é cuidadosa nesse ponto? Tudo isso serve para garantir transparência, controle e respeito aos direitos das partes. Entendendo bem esses requisitos, você já dá um passo importante na matéria. No próximo bloco, nós vamos avançar para as espécies de sentença penal e entender como elas aparecem na prática do processo penal, sempre com exemplos simples para facilitar a memorização. Dando continuidade ao que conversamos no bloco anterior, agora que você já entendeu o que é a sentença penal e quais são seus requisitos, vamos avançar com calma para outro ponto muito importante e bastante cobrado em concurso. Neste bloco 2, nós vamos falar sobre as espécies de sentença penal e também sobre a coisa julgada no processo penal. Vamos começar pelas espécies de sentença. Pense comigo. Quando um processo chega ao fim, o juiz pode dar respostas diferentes, dependendo do que foi apurado ao longo da instrução. A primeira espécie é a sentença condenatória. Ela ocorre quando o juiz analisa as provas e conclui que o crime realmente aconteceu e que foi praticado pelo acusado. Nesse caso, além de reconhecer a responsabilidade penal, o juiz fixa a pena e define as consequências legais. É parecido com uma situação do dia a dia em que, após uma apuração interna no trabalho, fica comprovada uma irregularidade e o responsável sofre a penalidade prevista nas regras da empresa. Outra espécie importante é a sentença absolutória.
Aqui o juiz entende que não é possível condenar. Isso pode acontecer porque não há provas suficientes, porque o fato não existiu, porque o réu não foi o autor ou porque existe alguma causa que afasta o crime ou a responsabilidade penal. Imagine alguém acusado injustamente de causar um problema em casa ou no trabalho. Depois de analisar tudo com cuidado, percebe-se que a pessoa não teve culpa. No processo penal, essa conclusão se formaliza na sentença absolutória. Existe também a sentença terminativa. Essa costuma gerar um pouco mais de confusão, então preste atenção. Na sentença terminativa, o juiz não analisa o mérito do processo. Ele não discute se o réu é culpado ou inocente. O processo é encerrado por um motivo processual, como a ausência de uma condição para que a ação penal continue. Um exemplo simples do cotidiano seria tentar resolver um problema em um órgão público sem apresentar um documento obrigatório. Mesmo que você tenha razão, o pedido não anda por causa da falta formal. Agora que você já entendeu as espécies de sentença, vamos conversar sobre a coisa julgada. Esse conceito é fundamental no processo penal. Coisa julgada é quando a sentença se torna definitiva. Isso significa que não cabe mais recurso. A partir desse momento, aquela decisão não pode mais ser modificada dentro do mesmo processo. A ideia é trazer segurança jurídica e evitar que o mesmo conflito fique sendo discutido sem fim. No processo penal, a coisa julgada tem efeitos muito importantes. Se a sentença condenatória transita em julgado, o Estado pode executar a pena. Se a sentença for absolutória e se tornar definitiva, o réu não pode mais ser processado novamente pelo mesmo fato. Pense nisso como o encerramento definitivo de uma disputa. É como quando um contrato é finalizado, assinado por todos e o prazo de questionamento acaba. A partir dali, as regras estão definidas. Um ponto importante para você guardar é que a coisa julgada só surge depois que todas as possibilidades de recurso se esgotam. Enquanto ainda existe recurso cabível, a decisão não é definitiva. Esse detalhe costuma aparecer em prova e faz toda a diferença na hora de escolher a alternativa correta. No próximo bloco, nós vamos fechar o tema estudando a publicação e a intimação da sentença penal, entendendo quando a decisão começa a produzir efeitos e como as partes ficam oficialmente informadas do que foi decidido. Chegando ao nosso último bloco, vamos fechar o tema da sentença penal com calma e atenção, falando sobre 2 pontos fundamentais para a prática e muito cobrados em prova. Neste bloco 3, nós vamos conversar sobre a publicação e a intimação da sentença penal, entendendo quando a decisão passa a existir oficialmente no processo e como as partes ficam sabendo do que foi decidido. Vamos começar pela publicação da sentença. Depois que o juiz analisa o processo e redige a decisão, essa sentença ainda não produz efeitos imediatos apenas por estar pronta. Para que ela exista de forma oficial no processo penal, é necessário que seja publicada. A publicação é o ato pelo qual a sentença é lançada nos autos e se torna acessível de maneira formal. É a partir desse momento que a decisão passa a integrar o processo de forma válida. Pense em uma situação simples do dia a dia. Imagine que um professor corrige todas as provas e já sabe quem passou e quem não passou. Enquanto o resultado não é divulgado oficialmente, para os alunos nada mudou. Só depois da divulgação é que o resultado passa a valer. No processo penal, acontece algo parecido. A sentença só ganha existência jurídica com a publicação. Agora, é muito importante não confundir publicação com intimação. Esse é um erro comum e que aparece com frequência em questões de concurso. Publicar a sentença é torná-la existente no processo. Intimar é comunicar às partes de que essa decisão foi proferida e publicada. A intimação serve para dar ciência formal ao Ministério Público, ao réu e à defesa. É a partir da intimação válida que começam a correr os prazos para recurso. Esse detalhe faz toda a diferença na prática e também na prova. Enquanto não houver intimação, a parte não pode ser prejudicada pela contagem de prazo. Vamos trazer isso para o cotidiano.
Imagine que uma empresa cria uma nova regra interna e publica essa regra em um sistema oficial. A regra existe a partir da publicação, mas o prazo para que os funcionários passem a cumprir determinada obrigação só começa quando eles são avisados formalmente. No processo penal, a lógica é a mesma. A publicação cria a sentença, a intimação informa as partes. Outro ponto importante é que a forma da intimação pode variar conforme o caso e conforme a parte, sempre respeitando o que está previsto na legislação em vigor. O que você precisa guardar é a ideia central. Sem intimação válida, não começa prazo recursal. Esse é um ponto clássico de prova e costuma eliminar muitos candidatos. Também é importante entender que a publicação e a intimação estão diretamente ligadas à formação da coisa julgada. Só depois da publicação, da intimação e do esgotamento dos recursos é que a sentença se torna definitiva. Até lá, o processo ainda pode sofrer modificações. Perceba como tudo se conecta. Primeiro, o juiz decide. Depois, a sentença é publicada. Em seguida, as partes são intimadas. A partir daí, surgem os prazos. E somente depois de tudo isso é que se fala em coisa julgada. Quando você entende essa sequência lógica, o conteúdo fica muito mais fácil de memorizar e aplicar na prova. Com isso, nós fechamos o estudo da sentença penal, passando pelos requisitos, pelas espécies, pela coisa julgada, pela publicação e pela intimação, sempre com exemplos simples para facilitar a compreensão. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.